A gente continua hoje com o modernismo, falando da poesia da segunda geração, com destaque para Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Cecília Meirelles, no início de sua carreira, ligava-se ainda ao simbolismo. Quando se juntou ao grupo carioca da revista Festa, passou a ter uma preocupação com a poesia de caráter universal, abraçando o modernismo. Já Vinícius de Moraes começou a escrever impulsionado pelas obras de Guilherme de Almeida e Menotti Del Picchia. Veja mais sobre a poesia da segunda geração do modernismo com o Fabiano. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos falando sobre modernismo no Brasil. Um dos períodos mais importantes e fecundos da nossa história literária, todos sabemos. A aula passada, comentamos a primeira geração, uma geração destruidora, iconoclasta, a geração irreverente, da paródia, acabando com a tradição parnasiana, a tradição realista no Brasil. A aula de hoje é a segunda geração modernista. Nós temos nomes muito importantes, fundamentais mesmo para o modernismo. Vamos então ver alguns pontos interessantes que marcaram o modernismo no Brasil. Não é? Você tem aqui a segunda geração, cujos limites são 1930 a 1945. Não é? 1930 a 45, e tem alguns traços interessantes. A sedimentação das conquistas da primeira geração. Se a primeira geração foi marcada pelo tom iconoclasta, quer dizer, ícono quer dizer modelo, clastos, destruição de símbolos, modelos, não sabemos o que queremos, mas sabemos muito bem o que não queremos. A segunda geração foi mais assentadinha, não é? Menos porra louca, desculpando até, mas menos destruidora, sabiam o que queriam e edificaram efetivamente a poesia moderna, certo? Vocês viram Drummond, o grande poeta dessa segunda geração, fundamental nessa realidade. E outros poetas que fizeram junto dele, fizeram junto com ele a construção, erigiram a poesia moderna brasileira a partir da década de 30 e 40. É um dos períodos mais fecundos da nossa literatura, não só com produção importante do ponto de vista da poesia, mas também da prosa. Tá? Período, então, de intensa criatividade. Como disse, talvez poucos períodos tiveram no Brasil a criatividade que nós encontramos na segunda geração. Vocês têm os nomes mais importantes da poesia moderna brasileira aqui. Os nomes como Vinícius de Moraes, como Jorge de Lima, Murilo Mendes e a Cecília Meirelles, os grandes nomes. Aqui o abandono desse espírito demolidor e uma tendência ao universalismo. A primeira geração é a geração da destruição e aquela que elege o moderno como fim em si mesmo. É bom porque é moderno, é bom. O moderno foi eleito como valor em si mesmo. Já nesta segunda geração, nós temos uma tendência ao universalismo, uma tendência maior à universalização. Os importantes poetas dessa geração, nós já dissemos, é um período então de grande criatividade, em que vocês têm a poesia hermética do Jorge de Lima, religiosa, a poesia do Murilo Mendes, a poesia do Vinícius de Moraes, esse poetinha que tanto popularizou a sua arte através da música e através da canção. Esse ano é muito importante Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é a dama da poesia brasileira, a dama da literatura brasileira. Talvez seja o maior nome feminino da nossa literatura. E a Cecília Meirelles é, digamos, uma figura fantástica em termos de qualidade e em termos de diferença, de sensibilidade no panorama da nossa literatura. Talvez pelo sentido feminino, a Cecília Meirelles apresenta características todas, de maneira muito especiais, de forma muito especial. Vocês têm aqui, então, alguns pontos interessantes da Cecília Meirelles. Ela é considerada, no modernismo, uma herdeira do simbolismo. Participou no início da revista Festa, e ela, então, seria uma renovadora da linguagem hermética, da linguagem alquímica do simbolismo, e dando a essa linguagem um sopro moderno, um sopro contemporâneo, um sopro do século XX. Notamos, então, a musicalidade, a musicalidade, sempre a presença de cadências musicais, de tendências musicais nos seus poemas de natureza muito especial, de uma sensibilidade muito grande, uma sensibilidade que talvez só uma mulher pudesse mostrar, e tão aflorada como é.
a Cecília Meirelles é dona de um léxico todo especial, não é? Ela, como Manuel Bandeira, talvez seja a que aproveite a tradição da nossa literatura, da literatura em língua portuguesa, desde os cancioneiros medievais, passando pelo classicismo, pela experiência romântica e pelo simbolismo, e dá a essa tradição, dá essa sequência uma roupagem nova, uma roupagem do século XX. É então uma poetisa ou uma poeta, como ela gostava de ser chamada, que renova a linguagem tradicional de maneira muito interessante. É a famosa busca do absoluto, não é? Os temas universais, o absoluto, a solidão, o mar, a condição humana, a passagem do tempo, né? A transitoriedade da vida, das coisas. Escuta o galope certeiro dos dias, saltando as roxas barreiras da aurora, não é? Os dias que passam como se fosse uma cavalgada. Se você quer que os dias passem mais rápido, eles passam. Mas se você pede para que eles demorem a passar, não. Eles não, você não retarda o tempo. Você pode acelerá-lo, mas jamais pode retardá-lo. Temos então aqui o mar, uma figura fantástica, sempre presente na sua obra, ou seja, aquilo que é desconhecido, aquilo que é misterioso, aquilo que é ignoto, o mar, o espaço, né? A estrela, aquilo que é desafiante, desconhecido e ignoto, ignorado. A Cecília tem uma paixão muito grande por aquilo que é difícil e aquilo que é distante. A solidão, uma das grandes presenças na sua obra, a solidão de uma poeta que só sabe cantar, não é? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. A consciência, então, da mulher, no seu papel de poeta, de dizer coisas belas e dizer verdades. Não é? O universalismo, então a tendência à universalização. A Cecília Meirelles, então, rompe com a tendência da literatura da primeira geração, que elegeu o século XX como o grande valor. Ela escreveu vários livros, talvez devemos destacar, não é aqui, Viagem, né, Estreia, Viagem, Vaga Música, Mar Absoluto, algumas obras de destaque da Cecília Meirelles. Não podemos esquecer também de poemas famosos dela, como os poemas infantis, que estão em Isto ou Aquilo, O Colar de Carolina, As Velhinhas, a Bode e Raul, não é? Poemas infantis de uma sensibilidade feminina muito grande, muito grande. Este ano vocês têm nos vestibulares uma obra dela que talvez seja diferente, não é? do jeitão da Cecília Meirelles, né? A atração dela pelo absoluto, pelo vago, pelo desconhecido, pelo misterioso, pelo ignoto, transforma-se aqui num poema bem concreto sobre um acontecimento efetivo na história do Brasil. Esse livro Romanceiro da Inconfidência. Né? O Romanceiro da Inconfidência, uma das obras mais festejadas, mais lidas, e uma combinação fantástica de sensibilidade, de lirismo, de manuseio verbal, de destreza verbal com história, com elementos históricos. Vocês têm então aqui o Romanceiro da Inconfidência, antologia de poemas narrativos. O romanceiro é uma antologia, um conjunto de poemas narrativos, ou não só de poemas, mas de relatos, né, narrativos, de histórias, e normalmente ligadas à tradição de um povo, né, à memória popular, à tradição oral, muitas vezes, esses romanceiros. Temos aqui então o romanceiro, relatos de fatos poéticos nacionais de um povo. Ela então utilizou-se, né, desse nome, romanceiro, para escrever, para reviver a história das Minas Gerais, a história da Inconfidência Mineira, certo? A história mesmo, a saga do Tiradentes, a paixão e morte dos nossos grandes heróis, né? Ou pelo menos o maior herói, que foi Tiradentes. Né? Visita então a saga da Inconfidência Mineira, um misto de ação e reflexão real e imaginário, numa literatura, numa grande colocação de
de destreza verbal, de consciência verbal e, sobretudo, de criatividade, Temos aqui, então, as 5 partes que se entrecruzam, né, mais ou menos definidamente. O ambiente das Minas Gerais descreve a ambição do ouro, a ambição das pessoas que lá iam e se submetiam a uma vida até subhumana por causa da ambição e do dinheiro e do ouro. A trama, né, como é que se envolveu a trama e como é que se desenrolou a Inconfidência Mineira e a descoberta da trama e o desmascarar, o desmascaramento dos Inconfidentes. A morte do Cláudio Manuel da Costa, Tiradentes, não é? O infortúnio de Tomás Antônio Gonzaga e a presença da Dona Maria I do Brasil, já louca, já completamente matusquela, doidinha, né? Ela que foi a responsável pela execução dos nossos inconfidentes, né? A Dona Maria I, a louca. Temos então alguns poemas interessantes. Ela numera o romance, né? São os vários romances, e ela dá o nome que gostaria a esse romance. Vamos dar uma lida num romance muito interessante, não é? Em que ela procura descrever o próprio ambiente das Minas Gerais, o ambiente efervescente em que se desenrolou a Inconfidência Mineira e só ali poderia ter se desenvolvido um movimento como esse, dadas as condições que ela descreve, as condições de muita gente sem condições nenhuma de sobrevivência e se submete a uma vida ruim em função da missão. Vejam só aqui Cecília Meirelles. Nos sertões americanos anda um povo desgrenhado, gritam pássaros em fuga sob fugitivos riachos, desenrolam-se os novelos nas cobras sarapintados, espreitam de olhos luzentes os satíricos macacos. A zoeira dos insetos cresce nos vales fechados, com o perfume das resinas e desse mel delicado que se acumula nas flores em grãos de veludo e orvalho. E é por isso que investigam toda a brenha, palmo a palmo. É por isso que se entreolham com duras pupilas de aço, que uns aos outros se destroçam com seus facões e machados. Companheiros e parentes são rivais e amigos falsos. Selvas, montanhas e rios estão transidos de pasmo. É que avançam terra adentro os homens alucinados. Levam guampas, levam cuias, levam flechas, levam arcos. Atolam-se em lama negra, escorregam por penhascos, morrem de audácia e miséria. Nesse temerário assalto, ambiciosos e avarentos, abomináveis e bravos, para fortuitas riquezas, estendendo inquietos braços, os olhos já sem clareza, os lábios secos e amargos. Ou seja, o homem, lobo do homem, para a riqueza, para o dinheiro das Minas Gerais. Terminando esse romanceiro, vejam o belo poema falando sobre Cláudio Manuel da Costa e o seu infortúnio, o infortúnio do grande Arcade Mineiro. Vamos lá? Que fugisse, bem lhe disseram embuçado, que não tardava a ser preso, que já estava condenado, que os papéis queimasse-os todos. Vede agora o resultado, mais do que preso está morto, num estante reclinado e com o pescoço metido num nó de atilho encarnado. Isto é o que conta o vizinho, que ouviu falar o soldado, mas do corpo ninguém sabe, anda escondido ou enterrado. Dizem que o viram ferido e não sufocado, de borco em poça de sangue por um punhal traspassado. Dizem que não foi atilho nem punhal atravessado, mas veneno que lhe deram na comida misturado, e que chegaram doutores e deixaram declarado que o morto não se matara, mas que fora assassinado, e que o visconde dissera, dai-me outro certificado, que aquele ficou perdido por um tinteiro entornado, e quem vai saber agora o que se terá passado? Talvez o morto fosse outro, em seu lugar colocado. A sombra da noite escura encobre muito pecado. Talvez pelo subterrâneo fosse ao palácio levado. Era homem de muitas luzes, pelo povo respeitado. Secretário do governo, que vivia em grande estado. Casa de 30 aposentos, muito dinheiro emprestado. E do velho João Fernandes, dono do cerro, afilhado. Não creio que fosse morto por um atilho encarnado, nem por veneno trazido, nem por punhal enterrado. Entre esta porta e esta ponte fica o mistério parado. Aqui, Gloucester Saturnio, morto ou vivo disfarçado, deixou de existir no mundo em fábula arrebatado, como arca de ultramarino em mil amores enleado.
Cecília Meirelles e Romanceiro da Inconfidência. Um abraço.